E aí, pessoal, salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje vamos começar falando de Sul-Americana. Ontem teve jogo do Galo, Colón e Atlético Mineiro. Aliás, ontem no podcast de ontem eu tava falando do Atlético Mineiro e aí eu falei Atlético Paranaense, se eu não me engano. Peço desculpas aí, galera. Eu tava pensando, tava comentando de um. Acho que eu estava comentando primeiro sobre o Atlético Paranaense da final, depois quando eu fui comentar a minha expectativa aí desse jogo do Atlético Mineiro, eu acabei falando Atlético Paranaense e aí deu nó na cabeça, peço desculpas aí pelo erro e só fazendo uma correção aqui antes de começar qualquer coisa, pedir desculpas aí ao torcedor do Galo, mas vamos falar aí um pouco desse jogo que foi, eu acho que poderia ter sido melhor para o Atlético Mineiro, porque o Atlético saiu na frente e acabou tomando a virada, mas fez um gol, né? Eu acho que se fica alguma coisa de positiva, se poderia ter sido melhor, poderia, mas por um jogo fora de casa, você conseguir fazer um gol também é um resultado interessante, não é dos piores aí, dei uma sondada na web aí antes de gravar o podcast, vários lugares, a forma como foi noticiado parece que foi um desastre, né? Mas na verdade não foi, sim, foi um resultado ruim pelas circunstâncias, né? Porque o Atlético sai na frente e aí toma uma virada no segundo tempo, dá uma desanimada, né? Vamos ser sinceros, mas o gol fora de casa é um fator interessante e não digo que é uma vantagem, mas é um ponto importante para esse time do Atlético Mineiro que, querendo ou não, tem uma certa vantagem aí para cima desse Colón no jogo da volta. O Atlético saiu na frente com um gol muito cagado, né? Muito, vamos ser sinceros, muito na sorte. Um gol do Tiará. O zagueiro do Colón foi chutar a bola para o lado e a bola bateu na sola do pé do Tiará. Ele esticou o pé e aí bateu na sola. A bola matou o goleiro e foi um belíssimo gol. E depois disso, nada demais. Assim, a partida morna de um modo geral, bem lenga-lenga mesmo, bem em banho-maria. O jogo foi melhorar no segundo tempo porque o Colón voltou diferente. Voltou um time agressivo, voltou um time, pô, tamo em casa, vamos dar uma resposta para essa torcida. Se a gente não conseguir virar, vamos lutar até o final. E foi isso que eles fizeram, conseguiram um empate muito cedo e seguiram pressionando. Metade do segundo tempo, o jogo deu uma esfriada de novo. O Galo conseguiu dar uma esfriada no jogo, mas no final, lá para os 40 e poucos minutos, o Colón conseguiu fazer o gol da virada e sai com uma vitória aí, não digo heróica, mas uma virada que dá muita moral, né? Porque você busca, na hora que parece que vai empatar, você consegue a virada em casa. Isso é sempre muito interessante, isso sempre dá uma moral pro time e o Colón sai aí de alma lavada, sai, eu acho que forte desse confronto, justamente por ter conseguido encontrar forças para fazer essa virada. E o Atlético, eu acho que deixa claro, e mais de uma vez eu falei aqui, né? Não é um time que é, é, defensivamente é um primor. Eu acho que o Galo cometeu um erro aí, e óbvio, não tem como criticar muito, porque a fase do Galo não é das melhores, né? É um time que vem passando por uma falta de confiança muito grande, mas muito grande mesmo, porque é um timaço para mim. É um time, não digo um timaço, mas é um time muito bom, é um time acima da média, né? O Atlético Mineiro do meio campo para frente é de fazer inveja a qualquer outro time no Brasil, tirando talvez os líderes do campeonato, mas é um time para deixar os outros com inveja mesmo. Quem não ia querer os jogadores aí de frente, da linha de frente do Atlético Mineiro no seu time? Então é um time muito bom, mas que vem passando por uma falta de confiança, né? E quando bate a falta de confiança, quando a fase não é boa, tudo isso combinado faz com que esse time deixe de ser tão agressivo quanto poderia ser. Claro que jogando fora de casa existe um respeito maior, né? O Atlético, pós o primeiro gol, é natural que você dá uma recuada, mas frente às circunstâncias do primeiro tempo, o Atlético acho que se sentiu seguro de tentar fazer esse jogo mais defensivo, porque no primeiro tempo o Colón não ofereceu risco nenhum, chegou a empatar o jogo no segundo tempo,
o Atlético conseguiu segurar o ímpeto desse time e o segundo tempo voltou a entrar numa fase mais morna. E aparentemente, naquele momento, era muito interessante o empate para o Atlético. Eu acho que poderia ter sido poderia ter sido mais ambicioso esse time do Atlético. A gente já viu o Atlético nas competições internacionais, esse ano pelo menos, tanto na Libertadores, na fase pré-Libertadores, aí, digamos assim, como todo ao longo desse campeonato, dessa Copa Sul-Americana, a gente já viu esse time do Galo muito mais ambicioso, jogando fora de casa, e eu acho que poderia, tinha espaço para isso, né? O Colón deu espaço para que isso acontecesse, e o Galo, mais uma vez, pela falta de confiança, eu acho que não conseguiu, acho que não quis se arriscar. Estamos com um gol, o empate parece que está encaminhado, então vamos levar esse resultado para casa porque é muito bom e acabou sendo punido. Então eu acho que para um time que quer chegar numa final de uma Sul-Americana, você precisa querer mais. Por mais que a falta de confiança esteja batendo na porta, eu acho que você precisa querer mais. Você precisa ser mais ambicioso. Você precisa ir para cima, ainda mais pelo jogo. Se você pega um adversário que está te pressionando o tempo inteiro, que está te encostando no campo defensivo o tempo inteiro, marcando adiantado, pressionando a saída de bola, aí é uma coisa. Mas outra coisa é você ter um jogo que está meio cadenciado, que está bem morno, que você tem espaço para explorar alguma coisa e você não faz isso. E eu acho que isso que aconteceu nessa partida, o Galo perdeu, acho que uma boa oportunidade. E eu entendo aí algumas críticas aí em relação a isso, né, de que é, é, aparentemente foi um resultado ruim, mas eu acho que não é de todo ruim, mas que aparentemente foi ruim porque teve muitas oportunidades. Eu acho que o jogo deixou muitos espaços aí para o Atlético Mineiro tentar aproveitar alguma coisa e ser mais agressivo, e o Atlético simplesmente não agarrou essas oportunidades, preferiu se contentar com a vitória de 1-0, depois o empate de 1-0 e agora sai com uma derrota de 2-1. O empate de 1-1, desculpa, eu cometendo gafes em série aqui. Peço desculpas, galera. O empate de 1-1 se conformou e aí no final acabou sendo punido e saiu com uma derrota de 2-1. Então, ter o gol fora de casa, eu acho que é um fator importante, mas esse time vai ter que mostrar muito mais. É um time que passa por, já falei, vou repetir, vou continuar repetindo, passa por um momento de confiança muito ruim. A confiança está lá embaixo. E pela sequência que a gente vem vendo, e vendo esse Atlético jogando na Sul-Americana, porque eu imaginei que a gente tem a Sul-Americana, ou o Campeonato Brasileiro está ficando distante, o sonho do título está distante, então vamos jogar bola, né? Vamos tentar conquistar essa Copa Sul-Americana, mas a gente não, eu pelo menos não consegui ver nesse Atlético um time com vontade, assim como no Corinthians ontem, anteontem, um time com realmente com vontade de chegar na final, de buscar esse título. Então parece que a fase ruim tanto para o Atlético Mineiro quanto para o Corinthians, essa fase instável, digamos assim, essa falta de confiança, né, não teve aquela virada de chave por trocar o torneio. Realmente é uma fase complicada que os times vêm passando. Claro que do Atlético Mineiro muito pior que o do Corinthians, mas claramente os dois passando por uma falta de confiança e com a confiança abalada certamente, e que essa mudança de ares aí infelizmente não conseguiu fazer com que esses times mudassem aí a mentalidade para tentar buscar um jogo diferente. O Corinthians talvez mudou a mentalidade, mas para pior, porque foi um dos piores jogos do Corinthians aí esse ano, com certeza, e poderia ter sido mais. O 2-0 saiu barato naquele jogo, então fica a expectativa para mim. Fico na torcida para que pelo menos Corinthians ou Atlético consiga passar na final. Queria que os dois passassem para a final, mas de novo, pela sequência que a gente vem vendo, eu acho complicado. Mesmo o Galo jogando em casa, o Galo jogando em casa como mandante, né, fazendo partidas como mandante, não vem tendo grandes exibições também. Então é muito complicado. O Corinthians jogando na sua arena, perder de 2-0 e 2-0 ter sido barato, é complicado também. Deixa aí as minhas dúvidas se eles vão conseguir buscar essa virada. Por mais que o Atlético ainda tenha uma vantagem do gol fora de casa, eu, mais uma vez, pela sequência e por essa mudança de chave aí que eu tô falando que não aconteceu de um torneio para outro,
Isso me faz crer que o Atlético não vai ter força para buscar essa vitória ou um empate aí, um empate, um empate não, né? Precisa necessariamente pelo menos uma vitória de 1-0, né? Porque tem o gol fora de casa. Então, vencer de 1-0, de repente faz o gol, consegue, mas aí vai pôr o regulamento embaixo do braço, vai começar a se defender, e esse time se defendendo não é um primor, né? Não tem uma defesa das mais invejáveis do Brasil hoje. Então fica aí, acho que tem, acho que é possível, tanto para o Atlético Mineiro quanto para Corinthians, mas vai ter que mudar muito, vai ter que mudar muito a forma, a postura que os jogadores entram em campo, que se apresentam em campo. São dois times que a gente já viu muito, mas muito mesmo, um belíssimo futebol, mas infelizmente nos últimos jogos, principalmente o Atlético Mineiro, uma sequência ainda maior, a gente não vem conseguindo observar isso e o momento é ruim de fato, né? Então, espero que consigam internamente, porque são bons jogadores. Os dois times têm dois bons elencos, mas que infelizmente nesse momento passando por uma falta de confiança, e quando a falta de confiança bate, infelizmente as coisas não acontecem. Então, espero que consigam se reencontrar, que consigam essa classificação, que para o Atlético para mim é um pouco mais fácil, não é uma classificação tão grande, porque faz o segundo jogo em casa, uma vitória simples de 1-0 garante a classificação, mas ainda assim eu acho, pela fase ser muito pior, eu acho muito mais eu acho difícil até conseguir essa vitória simples jogando como mandante no jogo da volta. O Corinthians então nem se fala, vai ter que fazer um jogo fora de casa, na altitude, o que é muito complicado. Então fica aí as minhas dúvidas, espero que a gente nesse final de semana aí nessa rodada do Campeonato Brasileiro a gente possa observar algumas mudanças positivas dos dois times, para que aí sim, para o segundo jogo dessa semifinal a gente possa voltar e falar, pô, mudaram a chave, apresentaram um futebol melhor. Então existe uma perspectiva muito boa, mas nesse momento, infelizmente, a perspectiva para mim é muito ruim, tanto para o Atlético quanto para o Corinthians, e eu espero que eles consigam se organizar o mais rápido possível, porque eu acho que a gente precisa aí de um brasileiro na final. É sempre bom ter o Brasil em evidência nas grandes competições, e ter tanto o Atlético Mineiro quanto o Corinthians na final seria muito bacana, e seria mais bacana ainda se os dois pudessem estar na final, mas infelizmente a fase não é boa e a tarefa agora é muito complicada, né? Essa final de semana, rodada do Brasileirão, início do segundo turno, muita expectativa em torno desse segundo turno. A gente vai ter alguns bons jogos, né? O Flamengo vai até Minas encarar um Cruzeiro cheio de crise. O Santos tem um jogo difícil contra o Grêmio na Vila Belmiro. Vamos ver se o Santos consegue recuperar aí o seu bom futebol. Fez um jogo legal contra o Flamengo. O próprio Sampaoli falou na entrevista que existem algumas derrotas que são doídas, porque a gente que são aquelas derrotas que a gente vê que o time não jogou, né? Não jogou aquilo que poderia jogar, mas essa não. Esse foi um jogo que a gente perdeu, mas que o time dificultou muito. A gente conseguiu jogar, a gente teve a oportunidade. Então essa derrota não me entristece. Isso é bacana, essa postura do Sampaoli, porque de fato foi isso que aconteceu. O Santos não foi um Santos apático, não foi aquele Santos que, por exemplo, fez a partida contra o Atlético Paranaense e que conseguiu empatar num erro absurdo da arbitragem, na minha opinião. Foi um jogo, um Santos muita dificuldade de criar, apático em momentos decisivos do jogo, jogando contra um time reserva do Atlético Paranaense, e contra o Flamengo não, já foi uma postura diferente, e perder assim não te deixa tão, por exemplo, no caso do São Paulo, ele não deixou o São Paulo tão revoltado. É uma derrota que, ok, é aceitável, porque o time jogou, infelizmente jogou contra um time que é o líder e que apresentou um futebol melhor e foi mais feliz na sua conclusão. Então eu acho que, espero que o Santos faça uma grande partida, que reencontre seu bom futebol para seguir firme nessa briga pelo título. É um time que para mim tá ainda muito forte nessa briga, já se afastou um pouquinho, mas são coisas que acontecem ao longo do campeonato. O segundo turno tem um segundo turno inteiro para se recuperar, e eu espero que seja um Santos que consiga manter essa proposta, essa estrutura aí,
e esse esquema tático bastante interessante. O Palmeiras tem um jogo fora de casa, no Castelão contra o Fortaleza. O jogo é difícil porque fazer os jogos do Nordeste é um pouco mais complicado, né? Sempre muito calor, aí vai ser no domingo à tarde. Bem que domingo eu acho que vai ser, pelo menos no Sudeste, um clima mais ameno. Eu não sei como vai estar lá no Nordeste, mas se, se, se for um pouco mais semelhante, vai estar um pouco mais, vai estar quente, mas um pouco mais fresco. Não tão quente quanto poderia ser se fosse num dia de verão. Então, parada difícil, vai ter que brigar não só contra o time do Fortaleza, que é um time bem organizado, tá passando por um time que tem todas as suas limitações, mas dentro das suas limitações eu acho que é um time bem organizado e fora isso vai ter que vencer o calor o Palmeiras, mas jogo importante, jogo que o Palmeiras precisa vencer mais pela sua superioridade e pela briga pelo título. Se quiser se manter firme e forte, precisa vencer partidas agora e seguir na cola do Flamengo, porque o Flamengo, eu acho, tá? Todo respeito ao Cruzeiro, que o Flamengo passa por cima do Cruzeiro muito fácil, pela fase, pelo momento que vive. Né? O Rogério teve tempo de trabalhar aí, mas eu acho que precisa de mais tempo o Rogério Ceni para conseguir organizar melhor esse time do Cruzeiro, que cai entre nós defensivamente um desastre, né? Um pesadelo esse time do Cruzeiro, defensivamente muito desorganizado. E é aquilo que e aquelas coisas que eu falei, né? Quando eu falava do Fernando Diniz no Fluminense, eu acho que isso vale para o Rogério Ceni também, né? São técnicos, assim como o Fernando Diniz, que tem uma proposta mais ofensiva, que gosta de sair mais para o jogo, que gosta de ter a bola, mas que não tem a defesa como a sua principal virtude. E às vezes eu não acho que não é demérito nenhum você dar um passo atrás e falar, cara, vamos fechar a casinha primeiro, vamos organizar aqui atrás primeiro, porque à medida que a gente organiza aqui atrás, para arrumar lá na frente vai ser mais fácil, porque eu já tenho essa proposta, essa esquema tático mais ofensivo. Então, primeiro vamos arrumar atrás. Eu acho que não é demérito nenhum. O Fernando Diniz não fez isso no Fluminense. Eu acho que o Rogério Ceni também está perdendo tempo. Ele tá se arriscando demais. Eu acho que dá um passo atrás, cara. Não é demérito nenhum. Ah, mas não é aquilo que eu gosto. É o futebol feio. Cara, não interessa, velho. Assim, se as coisas não estão funcionando, se o ataque também não está funcionando, fecha a casinha, organiza o setor defensivo primeiro, porque tanto na época do o Fluminense, na época do Fernando Diniz, como o Cruzeiro agora com o Rogério Ceni, defensivamente passando por um momento horrível, né? Muito ruim. Ah, tem zagueiros muito bons, tem volantes muito bons esse time do Cruzeiro. Tem, mas está desorganizado. Precisa se organizar, precisa se adaptar a um novo esquema tático. Então arruma lá atrás primeiro, arruma o setor defensivo primeiro. Não é demérito nenhum, não é vergonha isso. É, eu acho que você precisa fazer isso porque os resultados não estão acontecendo e o Cruzeiro está perdendo jogos de forma feia até, né? Os gols que acaba tomando são gols feios, são gols que são evitáveis. Então, fecha a casa, cara. Arruma primeiro o setor defensivo, né? Senão não fica correndo risco no cargo. Você já está com o cargo em xeque pelos resultados negativos. Cara, arruma tudo, né? Tenta organizar primeiro. Não adianta, ah, não, meu esquema de jogo é ofensivo, eu vou me manter fiel a isso. Aí, infelizmente, não vai dar, né? Infelizmente não vai dar porque defensivamente esse time está uma bagunça e precisa ser organizado urgentemente. Seguir falando aí rapidinho dos líderes, o Internacional tem um jogo contra o Chapecoense. Vamos ver como é que se comporta esse Internacional, muito superior ao time da Chape, né? Chape no momento muito complicado, vice-lanterna, e o Internacional também passando por um momento talvez de falta de confiança pela derrota aí na final da Copa do Brasil, mas vamos ver, precisa se recuperar muito rápido, porque o Campeonato Brasileiro agora passa a ser a única competição e certamente esse time do Internacional vai focar na conquista, na tentativa de conquistar o título nacional e tem condições para isso, tá? Tá numa posição muito privilegiada na tabela. Eu parabenizei o trabalho do Odair por ter ido muito longe em todas as outras competições, mas o brasileiro fazendo uma campanha muito interessante, agora só focada no brasileiro, tem totais condições aí de somar muitos pontos em sequência e encostar nos líderes. Já está encostado, né? Está um pouco longe do líder do Flamengo, mas por exemplo do Santos são 4 pontos.
Então tem totais condições, só precisa virar a chave agora. Acabou a Copa do Brasil, já foi, tristeza, tristeza, faz parte do jogo. Agora é Campeonato Brasileiro. Agora vamos jogar aqui, porque é aqui que está a nossa oportunidade. E é um campeonato de pontos corridos. Então não tem essa de, sentir pressão da final. O Internacional, de certa forma, sentiu um pouco a pressão, né? Agora não tem essa, é pontos corridos. Então a gente ganha pontos. Importante sempre pontuar, né? Se não 3 pontos, 1 ponto. Vamos devagar, vamos sempre somar que dá para chegar. Então, vamos observar esse time do Internacional. O Corinthians joga contra o Bahia. Corinthians também que passa por um momento de falta de confiança. Aí vamos ver como se comporta contra um Bahia que vem em ascensão, um time que vem numa crescente muito interessante no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem pela frente o Botafogo, né, vai jogar fora de casa no Engenhão. E o São Paulo também é outro time que passa por aquele momento delicado de confiança, né? Teve entrevista do Daniel Alves aí que gerou polêmica. Ele falou que deixou meio que nas entrelinhas que prefere jogar no meio-campo, porque lá ele recebe mais a bola, ele tem condição de ajudar mais os seus companheiros. Cara, eu sou da linha daquela galera que acha melhor o Daniel Alves jogar na lateral, tá? Se ele Quando ele veio para o São Paulo, existia falava-se, né, que ele queria jogar a próxima Copa do Mundo, jogando pela seleção brasileira, obviamente. Mas se ele jogar no meio-campo, assim, agora, neste ano, nesse primeiro ano, jogando no meio-campo pelo São Paulo, o Tite continua convocando ele para lateral direita, né? Porque é um cara de confiança, fez uma baita de uma Copa América, mas até a Copa do Mundo é muito tempo, né? Se tem outros laterais direitos fazendo bons trabalhos, né? O Fagner no Corinthians é a reserva absoluto do Daniel Alves, mas o Rafinha no Flamengo vem fazendo um grande trabalho. O Marcos Rocha no Palmeiras, isso falando de Brasil, também vem fazendo um bom trabalho, fora os jogadores de fora do Brasil. Então, se o Daniel Alves quiser realmente jogar no meio-campo, ele vai perder o espaço na lateral direita na seleção. Isso você não tenha dúvida disso. Ele não pode achar que aquilo lá é cadeira cativa para ele, só porque ele fez uma baita de uma Copa América e porque ele foi o lateral direito da seleção nos últimos anos. Se ele não jogar na lateral direita no São Paulo, é bom que ele esteja ciente. Ele vai perder essa posição na seleção brasileira, porque o Tite ele sempre fala na questão da coerência. E ele vai manter a coerência. Eu tenho certeza que ele não vai arriscar. Ainda mais para uma Copa do Mundo. Mas é um jogador muito experiente e tal. Cara, o Tite não vai cometer essa gafe. Ele não vai correr esse risco. Ele vai manter a coerência. Mas o Dani não quer jogar na lateral? Paciência. Foi uma escolha dele. Eu vou ter que convocar para a seleção, principalmente para a competição mais importante, Copa do Mundo, um jogador que é lateral direito de ofício. Eu não vou chamar um cara que é meio campo e arriscar fazer só porque ele fez grandes atuações pela seleção na lateral direita. Eu não vou arriscar, porque ele não está tendo sequência. Eu não sei como ele está jogando na lateral direita. Eu não posso eu não posso entregar uma vaga, correr o risco de perder uma vaga para confiar que ele vai fazer uma grande atuação na lateral direita, sendo que ele está jogando de meio campo. Então essa a minha preocupação, porque ele é um grande lateral direito, para mim, se não o melhor, um dos melhores laterais direitos do mundo, mas se ele quer jogar no meio-campo, tudo bem. Eu acho que a gente tem que respeitar, o jogador tem a vontade dele, mas infelizmente eu acho que ele perde o espaço na seleção brasileira, que tanto se falou aí que ele queria jogar a próxima Copa. Se manter no meio-campo, ele não vai jogar a próxima Copa, eu tenho quase certeza disso. Mais uma vez, porque o Tite sempre tem no seu discurso a questão da coerência, e ele vai manter a coerência nas escalações dele. Agora é muito recente. Foi campeão da Copa América recentemente, foi eleito o melhor jogador do mundo. Melhor jogador do mundo não, melhor jogador da Copa América. É, fez um baita atuação aí pela lateral direita. Ok, é muito recente. Mas o ano que vem, por exemplo, o Tite vai pensar duas vezes. Cara, vou convocar ele agora. Se ele fizer uma partida muito ruim, vou dar uma chance. 3 chances, 4 chances. Cara, não tá rendendo. Infelizmente, você quer jogar no meio campo,
não vai dar. Eu vou ter que te colocar na lista dos meio-campistas, e na lista dos meio-campistas você não está entre os melhores do mundo. Infelizmente, você não tem espaço mais na seleção. Então, é uma escolha que ele faz. Eu entendo, eu acho que ele quer participar, ele quer ajudar o São Paulo, legal. Isso é muito bacana. Mas mais uma vez, eu acredito que ele pode ajudar mais o São Paulo pela lateral direita e com isso também se mantém em evidência na seleção brasileira como o principal lateral direito. Agora, se ele não quer jogar na lateral direita, não adianta, porque ele vai jogar emburrado, vai jogar querendo jogar no meio-campo e não vai render. Então, se quer jogar no meio-campo, jogue no meio-campo. Também é um bom jogador no meio-campo, mas eu acho que na lateral ele é um fora de série. No meio-campo ele é um bom jogador, na lateral ele é um fora de série. O Tite colocou ele na lateral direita no último jogo e ele achou ruim. Então, e eu acho que ele não teve uma grande atuação justamente porque ele queria estar no meio-campo, porque ele não gostou de jogar na lateral. Então, se ele. Não estou falando que está faltando com profissionalismo, tá? Mas é aquela coisa de trabalhar desanimado. Você não, se você trabalha desanimado, infeliz, você não rende aquilo que você pode, tudo aquilo que você pode render. E eu acho que foi isso que aconteceu com o Daniel Alves. Entrou infeliz para jogar na lateral, não rendeu aquilo que se espera, então, infelizmente, são coisas que acontecem. Joga no meio campo, você quer, fica lá, você é o camisa 10, você veio aí para ser um dos líderes desse elenco, então faça o seu papel, faça muito bem, e o Juan Fran fica na lateral direita. Outra coisa que gerou polêmica aí, a declaração dele, né? Ele falou, vocês que não jogam futebol, e a galera ficou doída. Eu não sei por que a galera ficou doída, ficou sentida, porque jogar pelado é uma coisa, jogar futebol profissional é outra. Eu não sei por que a galera. Eu vi um monte de gente falar, eu jogo futebol. Cara, cara, larga. É impressionante. Desculpa aí se alguém se sentiu ofendido, mas é impressionante a hipocrisia da galera, né? Pô, vai na frente do espelho e se olha, né? Pelo amor de Deus, você quer se comparar com o Daniel Alves? Se comparar sua pelada de final de semana com o futebol profissional, é, é, mesmo os jogadores que já estão aposentados, que são comentaristas, alguns ficaram doídos também, mas, cara, você não joga mais, né? Você não é mais profissional. Então, assim, é isso que o Daniel Alves está falando. Eu não sei porque que ele foi mal interpretado, não sei porque que isso gerou tanta repercussão. Ele falou na boa, cara. Foi na moral, cara. Vocês que não jogam futebol, futebol profissional, tá? Futebol profissional. Não é pelada de final de semana. Não é campeonato de várzea. Isso aí é outra coisa. Isso aí não tem. Tem aquele planejamento, você vai ficar no meio campo, cara, mas não tem estrutura tática nenhuma. Desculpa, meu, mas quem joga pelada, quem joga futebol amador sabe, assim, os caras se planejam antes do jogo, legal, mas não é aquilo que de um jogador profissional que treina isso a semana inteira para fazer um jogo. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Você criar caso por uma declaração dessa é até um pouco infantil na minha opinião, mas enfim. Hoje eu venho falando aqui várias vezes no podcast, né? O esporte hoje está muito mimimi. Infelizmente ninguém pode falar o que quer falar, né? Você tem um Felipe Melo que fala o que pensa, todo mundo cai em cima. Você tem um André Sanches que fala o que pensa, todo mundo cai em cima. Aí você tem o Jorge Jesus deu uma entrevista aí faz mais de um ano, a galera caiu em cima. Aí o Daniel Alves também fala um negócio sincero, ele não pode ser sincero, depois tem que vir se retratar pelo que ele falou. Infelizmente está muito chato, né? Não tem espaço mais para sinceridade, né? Só tem espaço para falsidade, para politicagem, né? Você tem que ser político, você tem que ser falso. O Thiago Nunes falou, deu uma entrevista sincera também recentemente, falou que estava cansado, né? Depois da Copa do Brasil ia pegar o boné e talvez saía fora. E aí todo mundo caiu em cima. Aí ele teve que vir se retratar, falou: desculpa aí, não foi bem isso. Teve que ser político, né? Infelizmente, no nosso futebol, não existe mais espaço, não só no futebol, tá? De uma forma geral também, no esporte em geral, não tem mais espaço para sinceridade, infelizmente. Aí depois reclamam é, é, que tá muito chato, que é, é, falta personalidade. Eu vejo muito isso. Falta personalidade, falta personalidade. Todo mundo tá igual, tá todo mundo robozinho, todo mundo tem que ser político, todo mundo tem que falar a mesma coisa. O cara que fala uma coisa diferente, que é sincero, que fala o que pensa, esse todo mundo taxa de louco. Esse todo mundo taxa de sem noção.
né? Vai lá, critica o cara, né? Tá narrando o jogo, vai lá, critica o cara em rede nacional. Isso é legal. Agora sim, aí quando é para criticar a falta de personalidade, aí também critica. Então eu acho que falta um pouco de a questão é que eu falo, a gente tem que bater a mão um pouco na consciência, se olhar um pouco no espelho e parar um pouco de hipocrisia, porque é, é, existem coisas que, beleza, assim, coisas muito polêmicas, a gente discute. Eu acho que tem espaço para discussão, mas agora cair em cima por algumas declarações, como eu falei, do Fernando Diniz, do Daniel Alves, do Jorge Jesus, André Sanches, Felipe Melo, Felipe Melo e André Sanches são os caras que estão sempre aí na boca do povo pelo estilo deles, né? O estilo mais escancarado, mas Jorge Jesus, Fernando Diniz, esses mais recentes aí que criaram polêmica com algumas declarações, infelizmente é lamentável, porque o cara não pode falar o que ele pensa e aquilo que ele fala que pode ser usado para uma discussão bem legal, né? O caso de Jorge Jesus, o que pode ser melhorado no Brasil, o caso do Fernando Diniz, né? Como é que a gente pode dar mais qualidade de vida no mundo do futebol para treinadores, para a equipe da comissão técnica, para jogadores, porque esse estresse cansa, esse estresse tira o rendimento da equipe. Então, como é que a gente pode melhorar isso? Né? No caso do Daniel Alves, é, discussão de esquema tático, enfim, tudo aquilo que poderia ser usado de bom para gerar uma discussão interessante se perde. Isso se perde no tempo, isso vai ficar na memória só, porque todo mundo caiu em cima, todo mundo que criticou, gerou polêmica e o cara teve que ir lá, teve que voltar atrás na sua opinião. Isso não abre espaço para debate algum. E infelizmente tudo aquilo de bom que poderia ser tirado daquilo se perde, né? Vai ficar aí, a gente vai viver mais uma era falando de coisas, é que tem elenco para ser campeão de 3 competições, mas não consegue, que mau trabalho, que péssimo trabalho. E aí, essa, esse ponto que levantou o Fernando Diniz, que poderia trazer isso à tona, a questão das viagens cansativas, pouco tempo de sono, pouco tempo de descanso, pouca qualidade de vida, pouco tempo passado ao lado da família, coisas simples do dia a dia que poderiam melhorar a qualidade do futebol dos jogadores, isso vai se perder e isso não vai entrar em discussão, infelizmente. Vai ficar naquela discussão de, mas tem estrutura, mas tem preparador físico, mas tem massagista, tem nutricionista, tem fisiologista. Por que os caras não jogam mais? Por que não rendem sempre assim em todos os jogos? Né? Tá aí. É uma coisa que o Fernando Diniz deixou e que poderia trazer uma discussão muito bacana, né? Caso do Jorge Jesus, já falei também. Vai ter a próxima Copa, de repente é eliminado, aí o futebol do Tite vai virar uma porcaria, vai virar uma merda, e aí vai ficar todo mundo falando, ai, sei lá, quem quer que seja campeão. Se for, provavelmente, se não for do futebol sul-americano, vai ser um europeu, mas pega um exemplo recente aí, Alemanha, França. Porque lá na Alemanha o negócio começa na categoria de base, que não sei o que, tem toda uma estrutura. No Brasil a estrutura é uma porcaria, que não sei o que os técnicos são ultrapassados. E aí o cara vai lá, fala isso, expõe uma opinião pessoal e todo mundo cai em cima, em vez de tirar algo bom disso. O que você acha que poderia ser feito no futebol brasileiro? O que você acha que os técnicos poderiam fazer para ser melhor? Infelizmente são coisas que vão se perder e que vai ficar pelo caminho e que a gente vai passar outro ciclo, outra era do futebol falando dessas coisas, que vai ficar aí só na mística, né? Só no campo da hipótese, porque quando sempre tem uma oportunidade para se discutir, não se discute, e aí depois reclama, né? O futebol tá ultrapassado, o futebol tá chato, o futebol tem muito mimimi, realmente tem muito mimimi, infelizmente, né? Então, não vou me delongar mais, senão eu posso ficar um dia inteiro falando aqui de coisas coisas interessantes que geraram polêmicas e que poderiam ser aproveitadas por uma discussão muito mais enriquecedora e que poderia e que o futebol poderia ganhar muito com isso e infelizmente se perdeu, né? Paciência. São coisas que acontecem, a gente observa e eu pelo menos observo de forma muito triste. Lamento muito que essas coisas aí né, não tenham ido para frente, que não tenham gerado discussões mais acaloradas
porque eu acho que poderia enriquecer muito, não só o que a gente conhece de futebol, mas como a CBF poderia usar isso para melhorar os torneios, para melhorar o desempenho dos atletas, porque nada a nada, os brasileiros sendo campeões de competições internacionais interessa também a CBF. Mostra que o futebol brasileiro é forte não só pela questão dos jogadores que são muito mais talentosos, mas porque a CBF, a entidade aí responsável pelo futebol, também está se mobilizando e está ajudando, está tomando iniciativas para que esses clubes, para que esses jogadores rendam ainda mais. Então, infelizmente, é, são discussões que acabam se perdendo e são boas oportunidades que se perdem para se conseguir crescer e ser uma pessoa melhor, e ser um jogador melhor, e ser uma equipe melhor. Então, infelizmente, não é só, não estou falando só de Brasil, tá? Isso aí é de forma geral, né? Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas enfim, é vida que segue. Vamos acompanhar essa rodada aí do Brasileirão. Semana que vem a gente está de volta para discutir, para falar quem tá mais na briga, quem não tá. Se o Flamengo obviamente vai seguir na liderança, porque por mais que perca aí um resultado inesperado até, para mim, todo respeito ao Cruzeiro novamente, mas se de repente perde, o Palmeiras ganha, o Palmeiras encosta, mas fica atrás aí em quantidade de jogos vencidos, então o Flamengo segue assegurado, mas pode mexer muito nessa tabela aí, o Santos pode subir mais, pode assumir a vice-liderança, o Internacional pode encostar ainda mais, então vamos ficar na expectativa para que a gente tenha uma super rodada, grandes jogos e que a gente tenha aí um topo de tabela bem embolado, não só o topo, né, a parte de baixo também, o Avaí esboçando uma certa reação, quem sabe, né, pode sair da lanterna, tem a chance de sair da lanterna, seria muito legal, claro que seria chato para Chapecoense, de repente, porque só pode passar a Chapecoense, mas seria interessante, né, mostra que o segundo turno pode trazer novos ares e que é possível, existe uma luz do fim do túnel, existe salvação aí, não está rebaixado ainda não, seria muito legal de ver isso acontecer. Então, vou ficando por aqui, desejo a todos um ótimo final de semana, um forte abraço e até a próxima. Pessoal, queria só fazer uma correção aqui, eu estava falando, no finalzinho do podcast eu estava falando aí do, dos discursos polêmicos aí das recentes discussões, das recentes entrevistas aí que geraram polêmicas, eu tava falando Fernando Diniz, não é Fernando Diniz, tá? É o Thiago Nunes, treinador do Atlético Paranaense, então peço desculpas aí ao torcedor atleticano, ao próprio Thiago Nunes mesmo e ao Fernando Diniz também. A declaração do Thiago Nunes, né, o atual treinador do Atlético Paranaense, que confundia aí, deu um nó na cabeça, porque o Fernando Diniz também treinou o Atlético Paranaense, mas é do Thiago Nunes, né? Tava falando da final da Copa do Brasil, acabou falando, foi no e ele mesmo falou, muito sincero aí, e num momento de muita sinceridade que me perguntaram, e eu falei o que passou na minha cabeça de que tô muito cansado, e depois dessa final da Copa do Brasil, pode ser que eu saia, pego meu boné e vou tirar um descanso. Então, Thiago Nunes, né? Mais uma vez eu vou pedir desculpa, falei várias e várias e várias vezes Fernando Diniz, mas não é o Fernando Diniz, é o Thiago Nunes. Então, mais uma vez, desculpas. Segue o jogo, cometo muitos erros, mas cometi uma gafe, cometi um erro. Por favor, deixe o seu comentário, a sua correção, que é sempre válido. E eu acabo aqui, tô com a cabeça em outra coisa, acabo falando besteira mesmo. Faz parte da vida, faz parte do jogo. Peço desculpas. Um forte abraço, galera. Até a próxima.